Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. É uma grande alegria acolher você nesse programa em que nós refletimos a respeito da liturgia que a igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a parar um pouquinho. Vamos lá, vamos refletir a respeito da liturgia desse domingo. Nesse domingo, a igreja celebra a solenidade de São Pedro e de São Paulo. É claro que é uma solenidade transferida, não é? Porque todo mundo sabe que o dia mesmo da solenidade de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho. Só que a igreja acha tão importante celebrar esses dois apóstolos que ela transfere para o domingo seguinte. E principalmente por causa de São Pedro. Por quê? Porque entre os apóstolos, São Pedro tem uma função especialíssima, como príncipe dos apóstolos, de confirmar a fé dos irmãos. O Evangelho nos diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é por isso que, além de ser o dia de São Pedro e São Paulo, nós celebramos também o dia do Papa, ou seja, o dia em que nós, católicos, rezamos pelo Santo Padre o Papa, em que nós, então, pedimos a Deus para que assista ao sucessor de Pedro, o Papa Francisco, no desempenho da sua missão, do seu ofício. O Papa Francisco é o sucessor de número 266 de São Pedro. E nós precisamos então um pouco refletir a respeito. Qual é essa função que Deus deu a Pedro e ao sucessor de Pedro? Tá? Vamos lá, vamos refletir um pouco. A primeira coisa que a gente tem que distinguir é que quando a gente celebra o dia do Papa e reza pelo Papa, nós temos que distinguir a fé daquilo que são os nossos gostos pessoais. Para você entender a distinção, eu queria contar para vocês uma anedota. É um fato que aconteceu de verdade, é um fato histórico. E eu ouvi isso da própria pessoa. O cardeal Dom Eugênio Salles, que era já falecido, cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Eugênio ia com muita frequência para Roma, e todas as vezes que ele era recebido pelo Papa São João Paulo II, ele levava um presente. Aí um dia, o Papa São João Paulo II perguntou: Dom Eugênio, por que você nunca vem aqui de mão vazia? E aí o Dom Eugênio respondeu para ele. Foi o próprio Dom Eugênio quem me disse. O Dom Eugênio contou para mim. Ele disse: olha, Santo Padre, a gente pode dar um presente para uma pessoa porque ama e porque quer bem. Mas existe uma atitude mais profunda. Nós podemos dar um presente para uma pessoa porque nós cremos, porque nós temos fé em quem essa pessoa é. Então, era isso que o Dom Eugênio fazia. Claro que Dom Eugênio gostava de João Paulo II. Eram amigos, não é? Mas, além do gostar, existe o crer. E é essa a dificuldade que as pessoas têm, porque as pessoas terminam tratando um pouco os papas como se fosse uma espécie de moda, um time de futebol pelo qual você torce. Eu gosto de música clássica, já o outro gosta de forró. E tudo bem, é questão de gosto. Então, um gosta do Papa Bento XVI porque ele usava paramentos romanos clássicos. E o outro gosta do Papa Francisco porque ele usa paramentos mais simples, mais despojados. E aí pronto, é uma questão de gostos e cores. Mas o que nós vamos fazer agora, na solenidade de São Pedro e São Paulo, é renovar a nossa fé, não renovar os nossos gostos. Nós temos que crer em quem o Papa é. Então, vamos um pouco refletir sobre essa missão do Santo Padre, o Papa, para rezarmos bem e cumprirmos mesmo
a nossa missão de rezar e de querer bem ao ministério, aquilo que ele é. Ou seja, realmente crer em quem ele é. Primeira coisa, para você entender que esse tipo de atitude influencia a sua vida, eu quero recordar, por exemplo, que isso influencia em questões familiares. Por exemplo, na sua família, você é casado, né? Evidente que todo mundo se casa porque tem algum afeto por alguém, né? Acho que é meio difícil uma pessoa se casar sem afeto pelo outro. Mas você tem que entender que uma vez que você casou, a coisa, ela vai além do afeto. Por quê? Porque o tempo passa. E as pessoas que antes tinham afeto um pelo outro, às vezes passam por crises. Vamos supor, você está casada e o seu marido, sei lá, pisou na bola, fez alguma coisa, aprontou. Ou simplesmente vocês tiveram uma desavença. Bom, o que acontece é o seguinte, você pode não estar sentindo coisas muito positivas com relação ao seu marido. Mas você tem que crer em quem seu marido é. Você tem um sacramento. Portanto, seu marido é mais do que simplesmente um afeto. Ele é o sacramento do Cristo para você. E você deveria se aproximar do seu marido com esta fé. Não significa aprovar os erros dele, nada disso. Se o seu marido, sei lá, Deus me livre, mas se seu marido cometeu adultério, você não vai aprovar o adultério. Mas você tem que crer que ele é o sacramento do Cristo esposo, o esposo fiel, o esposo legítimo. Então, você tem que manifestar a fidelidade ao esposo fiel, Cristo. Não seu marido que pisou na bola. Né? Claro que o seu marido é o instrumento, é o lugar, né? Onde você vai manifestar essa fidelidade, embora você esteja completamente ferida ou chateada com aquilo que ele fez. Você precisa crer no que ele é. Não é? Como, por exemplo, Santa Isabel, a rainha de Portugal. Ela era casada com Dom Dinis. Dom Dinis era um femieiro, ele tinha amantes. E, no entanto, ela, como mulher fidelíssima, rezava pela conversão e pela salvação do seu marido. E quando o marido, antes de morrer, se converteu e se arrependeu dos pecados, ela começou a ajudá-lo, né, a realizar obras de caridade para que ele reparasse pelos pecados e as ofensas que fez a Deus. E depois de morto, ela fez penitências, missas e tudo para que seu marido fosse para o céu. Ora, essa é uma atitude de fé. Ela prova o que Dom Dinis fez? É evidente que não, mas ela crê. Então, eu estou falando tudo isso para que a gente entenda o que é o Papa. Existe uma passagem no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, onde Jesus diz a São Pedro, na última ceia: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, por tua vez, uma vez retornando, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Tem uma passagem num livro famoso de São Thomas More, sobre a tristeza de Cristo, de Tristitia Christi, em que ele reflete sobre a paixão de Jesus e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Ele diz assim, comentando essa passagem de São Lucas, né? Imagine se Jesus não tivesse rezado por São Pedro. Jesus rezando, São Pedro já caiu e negou 3 vezes. Se não tivesse rezado, está perdido. Então, nós que estamos nesse dia de oração pelo Santo Padre, o Papa, né? Vemos esse exemplo de Jesus luminoso
que reza pelo Papa, nós precisamos também rezar. Né? Jesus diz: Pedro, eu rezei por ti. Eu orei por ti. Vamos também nós orar pelo Santo Padre, o Papa. E por que nós rezamos pelo Papa? Porque nós cremos naquilo que é a sua função. E a função está dita aqui. A função é que o Papa, aquele Papa cuja fé não desfaleceu, que ele confirme os seus irmãos na fé. Então, o Papa tem várias funções na Igreja, mas a função principal que eu estou querendo comentar é essa realidade de confirmar a fé. Em matérias de dogma da fé e em matérias de moral, o Papa, ele recebeu de Deus a missão de confirmar a fé dos irmãos e, inclusive, em algumas ocasiões especialíssimas, ele pode confirmar isso de forma infalível. Né? Então essa é a missão principal do Papa, manter a unidade da fé na Igreja. A fé única, a fé de 2000 anos. Não é? Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que o mundo que não tem fé como nós católicos temos, ele não entende isso. E ele fica tratando o Papa como se o Papa fosse ou uma pessoa privada, uma espécie de fã-clube, né? Como se a gente tivesse que gostar das cores que o Papa gosta, tivesse que ter as preferências que ele tem, ou então trata o Papa como se o Papa fosse um todo-poderoso capaz de refundar a fé cristã. Né? Esses dias, só para dar um exemplo bem concreto, esses dias o próprio Papa Francisco foi vítima desta atitude de falta de fé do mundo, da mídia secular. Vocês sabem que, infelizmente, miseravelmente, o aborto, né, foi aprovada a descriminalização do aborto na Câmara dos Deputados na Argentina. Ainda não descriminalizou porque o Senado não votou. E, se Deus quiser, irá votar contra. Mas o fato é que a Câmara dos Deputados já descriminalizou o aborto. A lei ainda não está aprovada. Estamos no processo. E o Papa, numa recente manifestação pública, ele comparou o aborto com o extermínio nazista, porque, é evidente, morrem mais crianças de aborto no mundo do que Hitler matou no nazismo. Muito mais crianças. Né? As feministas, a mídia secular, está todo mundo rasgando as vestes, imagina, né? Que desgraça, o Papa Francisco falar isso, não sei o que, etc e tal. No entanto, o Papa foi até brando, foi ameno, porque o que acontece é o seguinte, nos campos de concentração nazistas morreram muito menos pessoas do que nas clínicas de aborto. Agora, veja só, a mesma mídia secular, né, que fica, digamos assim, cantando os louvores dos gostos privados do Papa Francisco, vamos usar o nome da pessoa privada, Jorge Mário Bergoglio, é a mesma mídia que fica escandalizada quando o Papa Francisco faz aquilo que é o poder que ele tem, o único poder que ele tem em matéria de fé e de moral, que é de confirmar a fé de 2000 anos da Igreja. Ou seja, eu li artigos nesses dias em meios de comunicação até prestigiosos, de altíssima circulação, onde as pessoas dizendo assim,
Poxa vida, eu achava que o Papa Francisco tinha levado a igreja para o século XXI, não é? E agora ele voltou para a Idade Média. Bom, é compreensível que a mídia que não tem fé reaja assim. Mas o que não é compreensível é que católicos ouçam isso e não achem nada estranho. Gente, não existe isso de um Papa voltar para a Idade Média ou de um Papa avançar para o século XXI. A função do Papa é confirmar a fé dos irmãos, a fé de 2000 anos. Então é evidente que não existe, não existiu e não existirá um Papa que vai dizer que o aborto é aceitável. Vamos supor o absurdo que surgisse no futuro um Papa que diz assim, gente, pensando bem, o aborto não é tão ruim assim, né? É um direito das mulheres, deixa as mulheres abortarem. Se surgir um Papa assim no futuro, que graças a Deus não surgiu e não existe, é evidente que esse homem não está exercendo a função de Pedro. Ele não está sendo Papa. Isso daqui é ele, enquanto doutor privado. Ou seja, enquanto pessoa, na sua opinião, equivocada, errada e condenável. A finalidade do Papa é confirmar a fé dos irmãos. Então as pessoas acham, não é, que o Papa pode reinventar a fé. Bom, que o mundo ache isso, tudo bem, né? Eles não entendem nada de igreja, eles não têm fé. Então o que é que o mundo pode ter com relação a um Papa? Eles podem ter afeto. Eu gosto deste, eu não gosto daquele. Eu gosto dos sapatos pretos do Papa Francisco, eu não gosto dos sapatos vermelhos do Papa Bento XVI. Pronto. Ou muito pelo contrário, eu gosto do sapato marrom do Papa João Paulo II. Mas isso, gente, isso não é fé, isso é gosto, é torcida, é time. O que nós católicos temos é fé. Nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica de 2000 anos. E nós cremos que existe um servidor desta fé de 2000 anos que tem uma função de ser o sucessor de Pedro, para que, usando o poder que ele tem de Cristo Jesus, ele possa iluminar as pessoas no momento em que elas estejam em dúvida com relação à sua fé. Mas essa fé não muda. Entendeu? Vamos supor aqui, vamos fazer aqui uma comparação para você entender. Vamos supor que eu estou aqui sentado à mesa, comendo um sorvete. E comendo sorvete de sabor, sei lá, laranja. Mas eu não estou vendo a cor do sorvete, porque está numa penumbra. Então eu estou em dúvida. Mas é laranja mesmo? E aí vem alguém, pega uma lanterna, ilumina o sorvete que está em cima da mesa e confirmou aquela minha opinião de que era realmente um sorvete de laranja que eu estava comendo. Pergunto, a pessoa que acendeu a lâmpada ou a lanterna, ela produziu o sorvete? Ela refez o sorvete? Ela deu ser ao sorvete? Não! Evidente que não.
Ela só prestou o serviço de confirmar a minha opinião. Pois bem, isso aqui, com relação ao sorvete, é uma questão de opinião. Com relação à fé católica, não é questão de opinião, é uma fé inabalável de 2000 anos. Faz 2000 anos que a igreja crê, por exemplo, que Jesus está presente na Eucaristia. Essa fé da igreja, de que Jesus está presente na Eucaristia, ela foi tão confirmada ao longo dos séculos que eu não preciso mais que nenhum papa acenda a lanterna, por assim dizer, para usar a nossa metáfora, e confirme. Isso já foi confirmado inúmeras vezes. Ninguém mais tem nenhuma dúvida de que Jesus está verdadeiramente, substancialmente presente, não é? Na Eucaristia. Isso daí é a fé da igreja de 2000 anos. Agora, de repente, chega um teólogo com suas opiniões moderninhas, dizendo assim, é que a igreja ela não crê que Jesus está substancialmente presente na Eucaristia. Aquilo é só um símbolo. Não existe transubstanciação, tem só a transsignificação. Pergunto, precisa um Papa agora esclarecer que isso daí é uma tolice? Não precisa. Isso já foi dito tantas vezes. Mas vamos supor que surgisse lá na frente um Papa que dissesse, não, é verdade, Jesus não está presente na Eucaristia, não. É só um símbolo. É faz de conta. É de mentirinha. Gente, o que é que esse Papa está fazendo? Ele está acendendo a lâmpada e iluminando a fé da igreja? Ou ele está no escuro contando uma mentira? Evidente que ele está no escuro contando uma mentira. Ele não é Papa, ele não está usando o poder. Veja, ele não tem poder de criar a realidade. O Papa não é Deus que diz fiat lux e a luz se acende. Ele não, entendeu? Não é isso. Ele não é Deus para criar o mundo, para criar a fé, para refundar a igreja. Ele é simplesmente o que confirma a fé dos irmãos. Ele é o farol que ilumina. Qual é o poder que o Papa tem? O poder que o Papa tem em matéria de fé e de moral é o poder de acender a luz para que a gente enxergue aquilo que já estava lá. Ele não tem o poder de mudar o objeto. Nós rezamos pelo Papa e cremos na sua função. Mas infelizmente tem gente dentro da igreja equivocada. Espero que não estejam de má vontade e que não sejam maliciosos, que seja simplesmente ignorância. Existe dentro da igreja que ainda continua com esta opinião esdrúxula, essa opinião que jamais vimos na história da igreja, de que o Papa pode mudar a fé. Entendeu? O Papa não pode mudar a fé, gente. Ele só pode acender a luz. Ele só pode confirmar que aquilo que a igreja crê há 2000 anos é o que ela continua crendo. Então, nesta festa de São Pedro e São Paulo, nós rezamos pelo Papa. Para além dos afetos e dos gostos e cores, nós precisamos crer. Vamos dar um presente ao Santo Padre o Papa, como fazia Dom Eugênio. A gente dá o presente porque crê. E o nosso presente é a nossa oração, seguindo aquilo que Jesus fez no Evangelho de São Lucas. Eu roguei por ti, Simão. E tu, quando te converteres, confirma a fé dos irmãos. Que Deus abençoe você e que Deus realmente ouça as nossas orações pelo Santo Padre o Papa, sucessor de São Pedro, para que continue realizando a sua missão de confirmar a fé dos irmãos, como os papas fizeram ao longo destes 2000 anos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.